E aí, aqui é o Node. Imagine só, você e seus colegas encontraram um novo corpo mascarado no colégio. Agora acusarão você como um impostor e o Ursão Demente irá te colocar na esteira da execução. Galera, continuaremos desbravando a história do anime Danganronpa, episódios 10 e 11. O quarto julgamento termina e Sakura é apontada como sendo a autora da própria morte. A garota havia sido enviada por Monokuma para espionar os alunos do Colégio Topo da Esperança. A regra era clara, caso ela não obedecesse às ordens do diretor, toda sua família seria eliminada. Se sentindo culpada por trair seus amigos e com medo de que seus familiares fossem punidos por sua rebeldia, Sakura decide tirar a própria vida. Ao desvendarem esse mistério, um novo andar do prédio é liberado para os alunos sobreviventes. Mesmo sentindo o luto de ter perdido grande parte de seus colegas, Naeg e seu grupo se preparam para dar início às investigações do quinto andar. Lá eles encontram um jardim interno, onde havia um galinheiro e um armazém com ferramentas de jardinagem. Togami revela que não encontrou nenhuma escada que os levasse para um andar superior, portanto ele conclui que aquela escola tem apenas 5 andares. Além disso, ele encontrou uma sala de aula impregnada de sangue. Aparentemente um massacre aconteceu lá dentro. Kirigiri diz que irá investigar essa sala e Togami reclama que ela sempre decide agir sozinha em momentos importantes. O rapaz ainda relembra que Kirigiri é a única estudante que ainda não revelou sua habilidade. Como o Colégio Topo da Esperança era uma escola de elite, todos os alunos selecionados possuíam algum talento que os destacava dos demais, porém a garota afirma não se lembrar de sua verdadeira identidade. Os alunos acreditam que aquela era apenas uma desculpa para não revelar sua habilidade, então Togami impõe que as atividades da menina sejam restringidas para a segurança do restante da turma. Ele pede que a garota o entregue a chave de seu quarto e todos acham aquela ideia absurda. Fukawa revela que encontrou uma faca em uma das salas do quinto andar. A essa altura todos já sabiam que não dá pra confiar na garota, pois a qualquer momento seu corpo poderia ser tomado por uma segunda personalidade, a psicopata Genocider Show. Então o loirinho pede que Naeg fique com a faca. Nesse instante, Monokuma aparece no telão e aparenta estar furioso. Ele ordena que os alunos compareçam imediatamente ao ginásio. Ao chegarem lá, eles encontram o urso diretor esmurrando um peixe que estava pendurado e percebem que a coisa tá feia. O Pelúcia Demente acusa os alunos de terem roubado seu tesouro. A Zarina questiona que tesouro seria esse, mas o diretor se recusa a dar mais explicações. Ele percebe que nem todos os alunos estavam no ginásio. Kirigiri havia ido investigar a tal sala coberta de sangue, e Monokuma conclui que foi ela quem o roubou. Após o urso ir embora, os alunos se perguntam o que Kirigiri poderia ter roubado dele. Algum tempo depois, Naeg retorna ao seu quarto e guarda a faca na gaveta de seu armário. A campainha toca e quando ele atende, Kirigiri diz que estará esperando por ele no vestiário em 5 minutos. Até então, aquele era o único lugar que os alunos conseguiam acessar onde não haviam câmeras de segurança. Longe da visão de Monokuma e dos demais alunos, a garota revela que roubou uma chave da sala do diretor, mas não sabia em qual fechadura se encaixava. Enquanto bisbilhotava, ela encontrou também alguns registros que indicavam a presença de uma 16ª estudante que havia ingressado com eles naquela escola, Ikusaba Makuro. O diretor informou aos alunos que apenas 15 estudantes haviam entrado naquela turma, porém Kirigiri havia acabado de descobrir que o urso estava mentindo. Em algum lugar daquele prédio estava Ikusaba Makuro. Kirigiri conta que sua intuição a diz que essa pessoa é perigosa, talvez seja ela quem está por trás de tudo aquilo. Por fim, a garota pede que Naeg a ajude a descobrir para que serve aquela chave. Seu plano era que o rapaz distraísse Monokuma enquanto ela tentasse abrir as portas. E assim eles fazem. Naeg caminha até o corredor dos quartos e chama o diretor. Quando o urso aparece, o garoto pergunta o que era aquele tal tesouro roubado que Monokuma se referia mais cedo no ginásio. Enquanto isso, Kirigiri testava a chave em todos os lugares e descobre que ela servia para abrir qualquer porta daquele prédio. Naquela noite, Naeg tem vários pesadelos. Ele acorda em determinado momento e avista a sombra de uma pessoa parada ao lado de sua cama. Segundos depois, esse ser se aproxima e o jovem percebe que em suas mãos está a faca que ele havia guardado em sua gaveta. O rapaz fecha os olhos e quando os abre novamente, avista Kirigiri bem na sua frente. A garota tenta se comunicar com ele, mas Naeg não escuta uma única palavra. Ele volta a dormir e na manhã seguinte é acordado por Monokuma, que informa os alunos que está na hora do café.
Naeg se pergunta se tudo aquilo não passou de um sonho, porém quando vai olhar sua gaveta, ele descobre que a faca havia desaparecido. O rapaz procura seus colegas por toda a escola e não os encontra em lugar nenhum, mas quando chega ao ginásio, percebe que eles estão desmontando o urso. Naeg se apavora, afinal atacar o diretor era contra as regras e o culpado poderia ser punido com a morte, mas Hagakure pede que o garoto se acalme e informa que já encontraram aquele boneco quebrado. Eles estavam retirando suas peças na tentativa de descobrir como Monokuma funciona. Isso poderia dar-lhes alguma pista sobre quem estava por trás dele. Hagakure encontra uma bomba no interior do urso, porém Togami já havia conseguido desativá-la. Os alunos se perguntam se algo aconteceu com a pessoa que controla Monokuma e por isso o boneco parou de funcionar. A fim de obter respostas, eles decidem investigar a sala do diretor, porém o lugar estava trancado. Fukawa então vai até o jardim em busca de alguma ferramenta que possa ser usada para abrir aquela porta. Enquanto isso, Naeg se questiona se tudo aquilo havia sido obra de Kirigiri. A garota também estava desaparecida e ninguém fazia ideia de seu paradeiro. Alguns minutos depois, Fukawa retorna e seu corpo estava tomado por Genocider. A psicopata informa os alunos que encontrou um corpo no jardim. Quando vão verificar, eles encontram o corpo de uma garota mascarada e havia uma faca cravada em seu peito. Togami afirma que aquela provavelmente é Kirigiri, pois ela era a única aluna que não estava com eles. Genocider corre para retirar a máscara do corpo, a fim de descobrir sua verdadeira identidade. Porém, antes que pudesse fazer isso, o corpo explode. O grupo joga alguns baldes de água na tentativa de apagar o fogo, mas quando conseguem fazer isso, o corpo já está irreconhecível. Naeg revela que existe a possibilidade daquela pessoa não ser Kirigiri, pois a garota havia descoberto a presença de uma 16ª estudante naquela escola. Ao lado do corpo, Togami encontra uma chave e caminha até uma das salas que ainda não havia sido aberta. Ao testar a chave, a porta se abre e os alunos se deparam com a sala de segurança, por onde Monokuma monitorava todas as câmeras. Minutos mais tarde, o diretor chega na sala e liga a TV. Através dela, os alunos conseguem enxergar a si mesmos. O Urso Demente conta que a vida deles dentro daquela escola estava sendo transmitida ao vivo por todo o país, como se eles estivessem dentro de um reality show. Monokuma ainda revela que os atraiu até aquela sala com o intuito de ajudá-los a descobrir o segredo daquela escola. Antes de deixar o local, o diretor decreta o início de mais um julgamento escolar, já que um novo corpo havia sido encontrado. De repente, Kirigiri aparece e diz que graças a Naeg conseguiu fazer várias descobertas. Nesse momento, os estudantes dão início às investigações e se preparam para o julgamento escolar. Como Kirigiri estava bem, eles concluíram que aquele corpo no jardim pertencia a Ikusaba Makuro, a 16ª integrante da turma. A partir de agora, eles terão que descobrir a verdade por trás da morte de alguém que eles nem conheciam, o que tornava as coisas ainda mais difíceis. O diretor dá início ao julgamento e Togami logo aponta Kirigiri como sendo a culpada pela morte da garota mascarada. Seu argumento é que o grupo havia encontrado o corpo às 9 da manhã e na noite anterior, às 10 horas, não havia nenhum corpo no jardim, pois Togami e Hagakure estavam lá. Então o crime aconteceu entre as 10 horas da noite anterior e as 9 da manhã daquele dia. Acontece que logo após deixar o jardim, Togami encontrou o boneco do diretor caído no chão do ginásio e rapidamente chamou Hagakure, Fukawa e Asahina, que passaram a noite inteira tentando desmontar o urso de pelúcia, portanto nenhum deles poderia ser o culpado. Além disso, os sprinklers do jardim são ativados todos os dias às 7h30 da manhã, porém o corpo não estava molhado, o que significa que ele só pode ter aparecido lá depois das 7h30 da manhã. Nesse horário, Naeg já estava com o restante do grupo, sendo assim, a única pessoa ali que não tinha um álibi era Kirigiri. A garota rebate dizendo que se o culpado cobriu o corpo com uma lona antes dos sprinklers serem ativados, ele não seria molhado. Isso quer dizer que o crime poderia ter acontecido em qualquer horário entre as 10 horas da noite anterior e as 9 da manhã daquele dia. A jovem ainda revela que encontrou de fato uma lona no armazém de ferramentas de jardinagem, o que prova sua teoria. Sendo assim, tanto ela quanto Naeg poderiam ser culpados de cometer aquele crime. Togami afirma que a arma usada para matar a vítima não foi a faca. Os registros de Monokuma revelam que a morte foi causada por um golpe na nuca feito por algo na espessura de um cano de ferro.
A faca cravada no peito era apenas uma forma de confundir os alunos e foi fincada lá logo após a morte da vítima. A verdadeira arma do crime, segundo Togami, foram as flechas de metal que estavam guardadas no armário do dojo. As flechas foram unidas com fita adesiva e assim formaram uma arma de espessura de um cano de ferro. Uma evidência que valida essa teoria é a fita adesiva que foi encontrada manchada de sangue. Mais uma vez, Togami aponta Kirigiri como sendo a impostora, porém a garota afirma não ter ido ao dojo. O rapaz rebate novamente e diz que a prova disso é a própria chave do dojo, que foi encontrada no quarto da jovem. Kirigiri diz que Togami deveria saber melhor do que ninguém que ela não poderia entrar em seu próprio quarto, já que o rapaz estava com a chave. Naegi então percebe que há algo errado, pois no elevador, Kirigiri havia revelado que a chave de Monokuma era capaz de abrir qualquer porta daquele colégio, mas mesmo assim, ele decide confiar na garota e não dizer nada aos seus colegas. Ao invés disso, ele interrompe o julgamento alegando que há algo muito estranho naquela situação. Afinal, o julgamento escolar ter começado sem que os alunos pudessem nem mesmo definir direito a identidade da vítima já era algo muito suspeito. Ao se sentir pressionado, Monokuma decreta o encerramento do julgamento escolar e dá início à votação. Nesse instante, Kirigiri aponta Naegi como sendo o culpado, como foi o rapaz quem encontrou a chave do dojo no quarto da garota. Ele poderia ter colocado o objeto lá para incriminá-la. Como todos acreditavam que Kirigiri não podia entrar em seu quarto, pois sua chave estava com Togami, a estratégia colou e Naegi foi acusado como sendo o impostor. Mesmo sendo inocente, o diretor dá início à execução do garoto. Pelas regras do jogo, caso os estudantes apontassem a pessoa errada como sendo culpada de um crime durante o julgamento, todos seriam punidos. Mas nesse caso, algo fez com que Monokuma considerasse Naegi culpado e aplicasse sua punição. Ele foi acorrentado em uma carteira e colocado numa esteira que o levaria até uma prensa gigante. Ali seria o seu fim. Porém, para a sorte do rapaz, quando ele estava prestes a ser esmagado, Alter Ego invade o sistema e abre a porta que leva até o subsolo, fazendo com que Naegi caia lá dentro. Os demais alunos ficam incrédulos com a situação e o diretor descobre que aquele programa havia instalado um vírus em seu sistema quando se conectou à rede. Quando acorda, Naegi percebe que está rodeado de lixo e se recorda de que Alter Ego havia salvo sua vida. Ele tenta sair daquele lugar obscuro, mas a porta está trancada. Enquanto procura por água e comida, ele descobre que tudo ali está podre e ele não conseguiria sobreviver por muito tempo se continuasse lá. O jovem então decide dormir para poupar suas energias. Algumas horas mais tarde, ele acorda com um barulho e descobre que Kirigiri estava lá para salvá-lo. A garota leva comida e água para que o rapaz recupere suas forças. Ela pede perdão por tê-lo acusado para se livrar da execução e Naegi afirma que o verdadeiro culpado é a pessoa que os prendeu naquela escola. Após fazerem as pazes, a menina revela que quem estava decretado para morrer era Naegi e não Mikuzaba Makuro. Naquela noite, a mulher misteriosa tinha ido até o quarto do rapaz para eliminá-lo, porém Kirigiri conseguiu impedir. O plano de Monokuma era incriminar a garota pela morte do rapaz, para que ela fosse executada. Como seu plano inicial foi por água abaixo, o dono daquele jogo decidiu usar outro corpo para incriminar a garota e, por fim, executá-la, pois o manda-chuva havia identificado Kirigiri como sendo um perigo para ele. Porém, Naegi também se tornou um alvo no momento em que tentou convencer os outros alunos de que havia algo errado com aquele julgamento. A jovem usa a chave mestra de Monokuma para abrir a porta daquele lugar e ambos sobem pela escada. No caminho, Kirigiri revela que sua memória aos poucos está retornando e ela se recorda de que sua super habilidade é a investigação. Segundo a garota, antes de entrar naquele colégio, ela era conhecida como detetive de nível super colegial. Para o comandante daquele jogo, a habilidade da garota era um problema, por isso ele tirou sua memória. Ao se matricular naquela escola, seu objetivo era encontrar o diretor do colégio Topo da Esperança, que na verdade era o seu pai. Após alguns minutos, eles finalmente chegam ao primeiro andar do prédio e logo vão enfrentar Monokuma. O urso ameaça punir o garoto novamente e Kirigiri questiona se as pessoas que estão assistindo aquele reality iriam concordar com essa atitude. Ela diz que se o diretor continuar trapaceando, os telespectadores vão pensar que ele não é capaz de vencer de forma justa e sugere que um novo julgamento seja feito para definir o culpado pela morte de Ikuzaba Makuro.
Porém, Monokuma faz uma proposta ainda mais interessante. Se os alunos conseguissem descobrir todo o mistério daquele colégio, o urso daria a vitória daquele jogo a eles e todos seriam libertos. Mas se eles não conseguissem desvendar o mistério, todos seriam executados. Em seguida, Naegi vai até a cozinha onde seus colegas estão reunidos. Kirigiri chega logo depois e todos ficam apreensivos, afinal, haviam condenado um inocente. Mas o rapaz afirma que está tudo bem e pede que seus colegas não desistam de lutar ao seu lado, pois agora eles teriam que enfrentar seu maior desafio. Galera, será que os alunos do Colégio Topo da Esperança serão capazes de derrotar Monokuma nesse combate final? Ou o urso diretor vencerá mais esse desafio? Se quiserem que eu traga a parte final dessa história, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!